pra mudar. Vai pegar a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos unir pra mudar. Agradecer cada companheiro e companheira que fizeram esse espaço possível. A gente sabe que para construir espaços como esse é necessário trabalho, é necessário dedicação. Então, eu queria agradecer cada pessoa que tornou esse seminário possível, assim também como as organizações, em especial Sinergia, que está também cedendo espaço para a gente, e para a CUT também, que conseguiu aqui fazer com que o nosso seminário, de fato, se tornasse viável. Então, além de tudo isso, agradecer cada pessoa que se dispôs a sair das suas casas, vir aqui e construir o plebiscito nacionalmente. Sem a militância política também, a gente não vai fazer desse plebiscito um plebiscito vitorioso. Então, eu queria começar dizendo que a gente sabe, todos nessa sala e todas nessa sala sabem, que a conjuntura política no Brasil, a correlação de forças, ela está desfavorável já há um bom tempo. Podemos marcar o ápice foi a eleição do Bolsonaro, mas o início de uma correlação de forças muito desfavorável desde 2016, com o golpe contra Dilma, e desse período para cá a gente entrou num período de muita defensiva e de uma correlação de forças muito desfavorável, que é atravessada por o crescimento de uma força política que é dinâmica, é mobilizadora e tem base social inclusive em parcelas significativas da classe trabalhadora, que é a extrema-direita. E que esse fenômeno da extrema-direita não é um fenômeno somente no Brasil, ele não se expressa só no Brasil, ele se expressa no mundo, e ele é fruto de uma crise do neoliberalismo que nos atravessa brutalmente em diversas formas, seja ela no campo da economia, em que se existe uma disputa de projeto econômico que está muito marcado no Brasil hoje entre um projeto de redistribuição de renda, que é a nossa proposta, de fazer com que o orçamento público seja um orçamento que sirva às maiorias sociais, uma disputa em torno de um orçamento cada vez mais neoliberal, um Estado cada vez mais desconectado com as necessidades das maiorias sociais. Temos uma crise política muito profunda, que atravessa a crise das instituições, a forma como as pessoas não conseguem mais reconhecer o que nós construímos, os instrumentos que nós construímos durante o processo de redemocratização no Brasil. Todos eles são colocados em xeque, passando aí pelo próprio movimento social, pelo movimento sindical, pelos partidos políticos, pela ideia de que do antissistêmico, né? A extrema-direita conseguiu se conectar com a ideia do antissistêmico, e nós estamos no lado de quem defende. Então, nós estamos numa encruzilhada aí de como que a gente se reconecta com essas pessoas a partir de da crise que nós vivemos. E uma crise social muito profunda também, que marca uma geração de ressentidos, que são ressentidos porque as mulheres tomaram espaço, ressentidos porque negros e negras não estão mais nos lugares onde a branquitude acha que ela deve estar. Uma crise em que ressentidos que acham que as pessoas LGBTs têm que ficar dentro do armário, ressentidos que acham que de que tudo que acontece no mundo hoje, a crise econômica, a grande frustração com que ela se vê hoje no mundo, é parte de um avanço de determinados setores, e a resposta para isso é uma grande volta ao passado idílico que sequer existiu. Todos nós sabemos muito bem aqui que ninguém vivia melhor nesses termos há 30, 40 anos atrás. Mas é através dessa chave do medo, do ressentimento, que a extrema-direita conseguiu se conectar com grandes parcelas, inclusive da classe trabalhadora. Então, no Brasil, a gente vive atravessado por todas essas crises que se expressam, né? O auge dela foi a eleição do Bolsonaro, foi um governo de extrema-direita. O Brasil já viveu essa experiência,
E em 2022 nós elegemos Lula, mas também como uma forma de contenção. Não significou uma grande vitória, foi uma grande vitória nossa, com certeza, mas foi uma vitória que conteve um avanço dessa força social, da extrema-direita, do fascismo. E a gente sabe, inclusive as eleições de 2024 mostraram que essa força, a extrema-direita, ela é ainda uma força muito dinâmica, com muita capacidade de mobilização, inclusive maior do que a nossa, e isso nos coloca num cenário de muitas dificuldades. Então, o governo Lula hoje ele é muito importante, foi uma vitória enorme, mas é um governo de contenção e não de avanços como a gente gostaria que fosse, né? Então, dentro desse contexto, a correlação de forças dentro do Congresso é extremamente desfavorável. É um Congresso que aprova agendas antipovo todo o tempo e que, a partir do orçamento secreto, que é um dispositivo criado aí pelo Bolsonaro, principalmente, que intensificou isso, esvaziou, inclusive, o poder legislativo. Porque, afinal de contas, um único deputado tem mais de 50 milhões em emendas para destinar. Então, isso faz com que o poder executivo ou que ocupar ministérios, cargos, secretarias, tudo isso não valha mais tanto a pena. Então, por isso que a gente vive uma crise e queda de braço, inclusive entre o legislativo e o judiciário, que faz parte dessa crise mais geral que a gente vive, de questionamento à democracia mesmo. E eu acho que as últimas revelações, né, de que o Bolsonaro pretendeu dar um golpe de Estado real, eu acho que isso é bem grave, a gente sempre tem que lembrar disso, que militares e o governo Bolsonaro articularam uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, mostram o quanto a extrema-direita também tem total disposição de não prescindir da democracia para impor o seu projeto. Então, apesar disso, né, as grandes frações da burguesia ainda não se definiram totalmente sobre qual projeto seguir. A gente acha que o Tarcísio pode expressar um projeto em que uma parte dessa burguesia, inclusive que fez parte da Frente Ampla para eleger o Lula, porque achava que o Bolsonaro era demais, pode migrar para uma posição, por achá-lo mais suave, né, menos radical. E eu acho que a gente, nesse contexto que parece ser tão desfavorável, tem algumas missões, né? Eu acho que o plebiscito ele pode nos dar duas importantes tarefas políticas para esse momento que a gente vive. Porque, como o Laércio disse aqui, muito bem, a gente sabe que 3 coisas foram fundamentais para todos nós que estamos aqui durante o governo Bolsonaro, que foi resistir muito. A gente brigava por tudo, em todas as frentes, a gente teve muita unidade entre nós e a gente foi muito para a rua também quando precisou, inclusive até mesmo durante a pandemia, em que a gente tinha uma dúvida se deveria ir para a rua ou não, em 2021, mas a gente achou que havia medidas seguras que a gente podia adotar e fomos para a rua, e foi muito importante, porque foi através desses espaços que a gente conseguiu consolidar essa vitória que nós tivemos em 2022, que foi a eleição do Lula, e que foi muito importante. Então, acho que o plebiscito ele traz consigo essa característica de criar um espaço que, vamos combinar, estava faltando, né? Desde 2022 a gente não criava um espaço tão amplo como esse, de unidade, de ação também, não só de debates, mas de se colocar em movimento. E a segunda parte, que é a mobilização, né? Eu acho que todo mundo sabe o quanto está difícil mobilizar, e eu acho que a gente se impor essa tarefa ela é muito importante, porque para derrotar a extrema-direita, que para nós, né, do PSOL, é a principal tarefa do nosso tempo, ela está a ordem prioritária, é derrotar a extrema-direita, e para derrotar a extrema-direita a gente também faz a partir da disputa de corações e mentes, a partir da disputa do que chamam, né, da disputa cultural. A gente acha que isso é muito importante,
E por isso, o plebiscito também tem essa tarefa de nos colocar em movimento, nos fazer voltar aos territórios, mas, sobretudo, de conversar com as pessoas e de colocar as nossas agendas, né? E não são agendas defensivas, porque a gente também está colocando para as pessoas quais são as nossas ideias, quais são as nossas pautas, o que a gente defende. E nessa disputa em que a extrema-direita se conecta na chave da desesperança e do ressentimento, nós temos que nos conectar através de outras chaves, através de dizer que é possível mudar, através da esperança e através da mudança e da possibilidade real de transformar as vidas. Então, eu acho que a primeira pergunta, né, que é o fim da redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, ela junta duas lutas, uma histórica da classe trabalhadora e outra que a gente conseguiu, pela primeira vez em alguns anos, ganhar na sociedade a disputa de narrativa. Nós conseguimos colocar a extrema-direita na defensiva, eu falo nas cordas, que eu sou boxeadora também, mas colocar a extrema-direita nas cordas, e muitos deles não souberam responder porque eles eram contra o fim da escala 6x1. E com esse debate a gente colocou muito bem, olha, aqui está quem defende os trabalhadores e aqui está quem defende o empresário. A gente fez uma linha no chão e colocou quem de fato está do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, muito impulsionada aí pela articulação também feita pela Érica Hilton e Rica Azevedo, e juntando essa pauta histórica nossa, né, que faz muitos anos, desde os anos 80, que a gente luta pela redução da jornada de trabalho. E uma outra que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai ser uma tarefa muito difícil, muito árdua, a gente vai precisar brigar, e é muito bom que a gente esteja se colocando para a briga mesmo, porque não vai ser fácil passar no Congresso, e eu acho que essa daqui, a isenção do imposto de renda até R$5.000, pode ser até que ela não fala de socialismo, mas sabe o que ela fala? Ela fala assim, quem tem mais tem que pagar mais. Então, a gente não precisa falar de socialismo para disputar as nossas ideias, a gente precisa saber como a gente se conecta e como que a gente ganha maiorias sociais, porque dizer que quem ganha mais tem que pagar mais é o quê? Se não dizer que os ricos que têm que pagar mesmo, tem que ter redistribuição de renda. Olha o tanto de coisa que a gente está dizendo em apenas, né, uma pergunta, mas eu acho que esses tempos que nós vivemos, eles nos requerem essa sagacidade de saber encontrar as formas de nos reconectar. E, para finalizar, que meu tempo já está acabando também, eu acho que a gente, para além também de... Quando a gente disputa de maiorias, a gente também está disputando o projeto. E, assim, eu acho que aqui nessa sala a gente tem muita unidade em relação a um projeto de Brasil que a gente quer, um Brasil mais igualitário, que não tenha injustiça social, que as pessoas vivam bem, que tenha reforma agrária e uma série de outros consensos que nós temos aqui. E eu acho que a gente nunca deve rebaixar o nosso projeto à correlação de forças. Eu acho que a correlação de forças está desfavorável, mas a gente não pode abrir mão do que a gente pensa para o nosso futuro, do que a gente quer disputar para frente, porque quando o período de polarização ele for se arrefecendo, ele for diminuindo, algum projeto vai prevalecer, e a gente precisa fazer com que o nosso prevaleça, o nosso projeto, que é um projeto de esperança, que é um projeto de justiça social, que é um projeto de transformação, e eu acho que é muito importante que a gente se disponha a construir a unidade do nosso campo e que a gente também se disponha a mobilizar e fazer com que esse plebiscito seja muito vitorioso, porque, embora pareça que seja só um plebiscito, olha o da ALCA, como ficou marcado, faz uns 20 anos, não faz? Se eu não estou muito velha, faz uns 20 anos, mas faz uns 20 anos, eu acho, e até hoje eu lembro que eu votei lá no plebiscito da ALCA, eu lembro do plebiscito da Vale do Rio Doce também. Então, são movimentos que ficam na memória, né? Então, eu acho que a gente tem esse potencial e tem o potencial também
de formar militância, da gente ir para cima, de nos unirmos e nos mobilizarmos, porque ano que vem a batalha vai ser dura, mas a vitória vai ser nossa. Então vamos para cima, muita energia, muita força para cada pessoa que está aqui, que vai construir, vai fazer com que o plebiscito aconteça nos estados. Eu espero que a gente tenha um encontro muito produtivo esse fim de semana. Um grande abraço para todo mundo. A bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa luta, vamos unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa luta, vamos unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa luta. Vamos unir pra mudar, vamos lá, gente! Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.